O Evangelho de Sri Ramakrishna. Por M. Mahendranath Gupta. Um discípulo direto de Sri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 13. O Mestre M. 19 de agosto de 1883. Era domingo, o primeiro dia depois da lua cheia. Sri Ramakrishna descansava após o almoço. A comida do meio-dia fora oferecida nos templos, cujas portas já se encontravam fechadas. No começo da tarde, o mestre sentou-se no divã pequeno em seu aposento. M. prosternou-se diante dele e sentou-se no chão. O mestre passou a falar a respeito da filosofia Vedanta. Mestre, A.M. O autoconhecimento é discutido no Ashtavakra Samhita. Os não-dualistas dizem, Soham, que significa eu sou o Supremo Ser. Este é o ponto de vista dos sannyasis da escola vedantista, mas esta não é a atitude apropriada para os chefes de família que pensam que são eles mesmos que fazem tudo. Assim sendo, como podem declarar, eu sou aquele, o Supremo Ser inativo? Segundo os não-dualistas, o ser é desapegado. Bem e mal, virtude e vício e os outros pares de opostos não podem de jeito algum ferir o ser, embora indubitavelmente afetem aqueles que se identificam com seus corpos. Certamente a fumaça mancha a parede, mas não pode, de forma alguma, afetar o akasha, espaço. Seguindo os vedantistas dessa escola, Krishna Kishore costumava dizer, Soka, significando akasha. Sendo um grande devoto, podia falar assim com alguma justificativa, mas isso não é válido para outros. Sentir-se, contudo, uma alma livre, é muito bom. Repetindo sempre, sou livre, um homem torna-se com certeza, livre. Por outro lado, ao repetir frequentemente estou ligado, seguramente torna-se preso ao mundanismo. O tolo que somente diz, sou um pecador, verdadeiramente afunda-se no mundanismo, mas quem deverá dizer, cantei o nome de Deus? Como posso ser um pecador? Como posso estar ligado? A.M. Veja, hoje estou muito deprimido. Hridaya escreveu-me que está muito doente. Por que estou tão abatido? Será que é por causa de Maya ou Daya? M. não pôde encontrar palavras adequadas para responder e permaneceu em silêncio. Mestre, você sabe o que é Maya? É o apego aos parentes, pais, irmãos, mulher e filhos, sobrinhos. Daya significa amor por todos os seres. Agora, o que é isto, meus sentimentos por Hridaya? É Maya ou Daya? Mas Hridaya fez tanto por mim, serviu-me de todo o coração e cuidou de mim quando eu estava doente. Mais tarde, porém, também aborreceu-me de uma forma tão insuportável, que um dia estive a ponto de cometer suicídio, jogando-me no Ganges do alto da Amurada. Ele, porém, fez muito para me servir. Agora, minha mente sossegará se ele conseguir um pouco de dinheiro. Mas a quem vou pedir? Quem gosta de falar a respeito dessas coisas aos nossos visitantes ricos? Às 2 ou 3 horas da tarde, a Darcy e Balaram chegaram. Depois de saudarem Sri Ramakrishna, sentaram-se no chão e perguntaram se ele estava bem. O mestre disse, sim, estou bem fisicamente, mas um pouco perturbado. Ele não mencionou Hridaya e seus problemas. A conversa girou em torno da deusa Simavayini. Mestre, sim, visitei a deusa. Ela é adorada por um dos ramos da família Malik de Calcutá. Este ramo da família está agora em situação difícil e a casa onde moro está em péssimo estado. As paredes e o chão estão cobertos de musgo e sujeira de pombo e o cimento e o emboço caindo aos pedaços, mas os outros membros da família Malik estão bem financeiramente. Este ramo, porém, não apresenta sinais de prosperidade. A.M. Bem, o que isto quer dizer? M. permaneceu em silêncio. Mestre, o certo é que todos devem colher o resultado de seu karma passado. Devemos admitir a influência das tendências herdadas de nascimentos anteriores e o resultado do prarabdha karma. Contudo, nessa casa em ruínas, vi o rosto da deusa irradiando luz divina. Deve-se acreditar na presença divina na imagem. Uma vez fui a Vishnupur. O Raja desse lugar tinha muitos templos lindos.
Num deles há uma imagem da Mãe Divina, chamada Mrimayi. Há muitos lagos perto do templo, conhecidos como Lauban, Krishnaband e assim por diante. Na água de um dos lagos, pude sentir o cheiro dos ungüentos, que as mulheres usam em seus cabelos. Como explicar isto? Naquela época não sabia que as devotas ofereciam ungüentos à deusa Mrimayi, quando visitavam seu templo. Próximo ao lago, entrei em Samadhi, embora ainda não tivesse visto a imagem no templo. Naquele estado, vi a forma divina da cintura para cima, levantando-se das águas. Nesse meio tempo, outros devotos chegaram. Alguém referiu-se à revolução política e à guerra civil em Cabul. Um devoto disse que Yaqub Khan, o Amir do Afeganistão, havia sido deposto. Disse ao mestre que o Amir era um grande devoto de Deus. Mestre, mas você deve lembrar-se de que prazer e dor são características do estado humano. No Chandi de Kavi Kambon está escrito que Kaluvir foi mandado para a prisão e que uma pesada pedra foi colocada em seu pescoço. Sem dúvida Kalu tinha nascido como o resultado de uma graça da Mãe Divina do Universo. Assim, prazer e dor são inevitáveis quando a alma aceita um corpo. Veja o caso de Srimanta, que era um grande devoto. Embora sua mãe, Kuliana, tivesse sido uma grande devota da Mãe Divina, não havia fim para seus problemas. Quase foi decapitado. Há, também, o exemplo de um lenhador, que era um grande amante da Mãe Divina. Ela lhe apareceu e demonstrou-lhe muito amor e graça, mas teve que continuar com sua profissão de lenhador e ganhar a vida com este árduo trabalho. Também, enquanto Devaki, a mãe de Krishna, esteve na prisão, teve a visão do próprio Deus com 4 mãos, segurando o bastão, disco, concha e lótus, mas apesar disso, não pôde sair de lá. Por que só falar de sair da prisão? Este corpo é a fonte de todos os problemas. Devakis deveria ter sido libertada do corpo. Mestre, a verdade é que se deve colher o resultado do prarabdha karma. O corpo permanece o tempo necessário para esgotar completamente o resultado das ações passadas. Uma vez um cego banhou-se no Ganges e como resultado, foi libertado de seus pecados, mas sua cegueira continuou. Todos riem. Foi por causa de suas más ações em encarnações anteriores, que teve que passar por este sofrimento. Sim, Senhor. A flecha atirada está fora de nosso controle. Mestre, por mais que um bhakta experimente fisicamente alegria e tristeza, tem sempre o conhecimento e o tesouro do amor divino. Este tesouro jamais o abandona. Veja, por exemplo, os irmãos Pandavas. Embora tivessem sofrido tantas calamidades, não perderam sua consciência de Deus, nenhuma só vez. Onde se pode encontrar homens como eles, dotados de tanto conhecimento e devoção? Naquele momento Narendra e o coronel Visvanatha Upadhyaya entraram no aposento. Narendra estava então, com 22 anos e estudava na universidade. Saudaram o mestre e sentaram-se. O mestre pediu a Narendra para cantar. O tampura estava dependurado na parede oeste do aposento. Os devotos olharam fixamente para Narendra logo que começou a afinar os tambores. Mestre, a Narendra, os tambores não soam tão bem como antes. Capitão, estão cheios agora, portanto, estão quietos, como uma embarcação cheia de água. Ou são como um santo, que fica silencioso quando seu coração está pleno de consciência de Deus. Mestre, mas e sábios como Narada? Capitão, falaram porque estavam tocados pelo sofrimento dos outros. Mestre, você tem razão. Depois de atingirem o Samadhi, Narada, Shukadeva e outros desceram alguns degraus, por assim dizer, até o plano normal de consciência e quebraram o silêncio por compaixão pelo sofrimento dos outros, para ajudá-los. Narendra começou a cantar. Oh, quando despertará em mim, aquele dia de bênção. Quando aquele que é todo o bem, toda a beleza e toda a verdade, iluminará o santuário interior do meu coração? Quando mergulharei por fim, no oceanos de alegria, sempre contemplando-o. Logo que o mestre começou a ouvir as primeiras palavras da canção, entrou em samadhi profundo. Sentou-se com as mãos postas, olhando para o leste. O corpo estava ereto e a mente completamente fora da consciência do mundo, a respiração quase parada. Com os olhos fixos, sentou-se imóvel como uma pintura no quadro.
Sua mente havia mergulhado profundamente no oceano da beleza de Deus. Narendra saiu do quarto e foi para a varanda leste, onde Asra estava sentado num cobertor, com o rosário na mão. Começaram a conversar. Outros devotos chegaram. O mestre voltou do samadhi e olhou em volta. Não encontrou Narendra. O Tampura estava no chão. Viu que os olhos ansiosos dos devotos se voltaram para ele. Mestre, referindo-se a Narendra, ele acendeu o fogo. Agora não importa se fica ou não, no quarto. Ao capitão e outros devotos, atribuam a vocês mesmos a felicidade da consciência de Deus. Então irão experimentar uma alegria inefável. A felicidade da consciência de Deus sempre existe em vocês. Apenas está escondida pelos poderes de envolver e de projeção de Maya. Quanto menos desapegados estiverem do mundo, mais amarão Deus. Capitão, quanto mais você se dirigir para sua casa em Calcutá, mais longe estará de Benares. Assim também, quanto mais prosseguir em direção a Benares, mais deixará sua casa para trás. Mestre, à medida que Radha avançava em direção a Krishna, podia sentir cada vez mais a suave fragrância de seu corpo. Quanto mais perto se aproximarem de Deus, mais sentirão seu amor. Quanto mais perto estiver o rio do oceano, mais intensamente sente o fluxo das marés. O Jnani experimenta a consciência de Deus dentro de si mesmo. É como o curso superior do Ganges, que corre somente numa direção. Para ele o mundo inteiro é ilusório como um sonho. Está sempre estabelecido na realidade do ser, mas com o amante de Deus, o caso é diferente. Seu sentimento não flui somente numa direção. Sente tanto a maré alta quanto a baixa da emoção divina. Ri e chora, dança e canta no êxtase divino. O amante de Deus gosta de brincar com ele. No oceano da consciência de Deus, às vezes nada, às vezes mergulha e às vezes sobe à superfície, como pedaços de gelo na água. Risada. O Jnani busca realizar Brahman, mas o ideal do Bhakta é o Deus pessoal, um Deus dotado de onipotência e dos 6 tesouros. Contudo Brahman e Shakti não são realmente diferentes. Aquele que é a mãe bem-aventurada é também, existência conhecimento bem-aventurança absolutos. São como a pedra preciosa e seu brilho. Quando uma pessoa fala do brilho da pedra, pensa nela. Do mesmo modo, se falar da pedra, refere-se ao brilho. Não se pode conceber o brilho da pedra sem pensar nela e nem conceber a gema sem pensar no seu brilho. Existência, conhecimento, bem-aventurança absoluto são uma e mesma coisa, mas estão associados com diferentes adjuntos limitadores, devido aos diferentes graus de sua manifestação. Daí uma pessoa encontrar diversas formas de Deus. O devoto canta, ó minha Mãe Divina, tu és tudo isto. Sempre que virem ações como criação, preservação e dissolução, a manifestação de Shakti. A água é sempre água, quer seja calma ou cheia de ondas e borbulhas. Só o absoluto é a energia primordial que cria, preserva e destrói. Assim é o mesmo capitão, quer esteja inativo ou faça o culto, ou visite o governador geral. Apenas o chamamos por nomes diferentes em ocasiões diversas. Capitão. Sim, senhor, é assim. Mestre, eu disse estas palavras a Keshab Sen. Capitão, Keshab não é um hindu ortodoxo. Adota modos e costumes de acordo com seus caprichos. É um senhor abastado e não um santo. Mestre, aos outros devotos, o capitão proíbe-me de ver Keshab. Capitão, mas o senhor faz o que quer. O que posso fazer? Mestre, asperamente, porque eu não haveria de ir ver Keshab? Você fica muito à vontade quando vai à casa do governador geral para buscar dinheiro. Keshab pensa em Deus e canta seu nome. Não é você que está sempre dizendo que o próprio Deus tornou-se o universo e todos os seres vivos. Deus não mora também em Keshab? Com estas palavras o mestre deixou o quarto abruptamente, indo para a varanda. O capitão e outros devotos permaneceram esperando por sua volta. M acompanhou o mestre até a varanda, onde Narendra conversava com Asra. Sri Ramakrishna sabia que Asra sempre se empenhava em discussões filosóficas árduas. Asra dizia apenas: o mundo é irreal como um sonho. Culto, comida oferecida à divindade etc. são somente alucinações do mestre. A meta da vida espiritual é meditar no ser real. Então repetia:
Eu sou ele, mas apesar disso possuía um lugar acolhedor em seu coração, para dinheiro, coisas materiais e respeito das pessoas. Sri Ramakrishna sorriu e disse a Asra e Narendra: Olá! De que estão falando? Narendra, sorrindo: Oh, estamos discutindo muitas coisas grandes. São por demais profundas para os outros. Mestre, com um sorriso: mas o puro conhecimento e o puro amor são a mesma coisa. Ambos conduzem os aspirantes à mesma meta. O caminho do amor é muito mais fácil. Narendra citou uma canção: Oh mãe, enlouqueça-me com teu amor. Que necessidade tenho de conhecimento ou razão? Narendra disse a M que estava lendo um livro de Hamilton em que ele dizia: a ignorância culta é o fim da filosofia e princípio da religião. Mestre, A.M., o que quer dizer? Narendra explicou o pensamento em bengali. O mestre exultou de alegria e disse em inglês: Thank you, thank you. Todos riram do modo encantador com que pronunciou essas palavras. Sabiam que seu vocabulário inglês não tinha mais do que meia dúzia de palavras. Era quase o crepúsculo quando a maioria dos devotos, inclusive Narendra, despediram-se do mestre. Sri Ramakrishna saiu e olhou Ganges durante alguns minutos, do pórtico oeste. 2 sacerdotes banhavam-se, preparando-se para o culto da tarde. Rapazes do vilarejo passeavam pelo jardim ou permaneciam de pé na murada de concreto, contemplando o rio murmurante. Outros, talvez mais pensativos, passeavam na solidão do Panchavati. Escureceu. A empregada acendeu o lampião do quarto de Sri Ramakrishna e queimou o incenso. O culto vespertino começou nos 12 templos de Shiva e nos santuários de Krishna e Kali. Como era o primeiro dia após a lua cheia, o luar logo cobriu o topo das árvores e templos e tocando como prata, as inumeráveis ondas do rio sagrado. O mestre voltou para seu quarto. Depois de se inclinar ante a Mãe Divina, bateu palmas e cantou os doces nomes de Deus. Havia vários quadros de santos na parede. Entre eles o de Dhruva, Prahlada, Kali, Radha Krishna e a coroação de Rama. O mestre inclinou-se profundamente ante as figuras, repetindo os santos nomes. Logo repetiu as palavras santas: Brahman Atma Bhagavan, Bhagavata Bhakta Bhagavan, Brahma Shakti, Shakti Brahma, Veda, Purana, Tantra, Gita, Gayatri. Logo disse: refugiei-me em teus pés, ó Mãe Divina. Não sou eu, mas tu. Eu sou a máquina e tu és a operadora, e assim por diante. Enquanto o mestre meditava desta maneira na Mãe Divina, alguns devotos, vindos do jardim, juntaram-se no aposento. Sri Ramakrishna sentou-se no divã pequeno. Disse aos devotos: Narendra, Bhavanath, Rakal e devotos como eles pertencem ao grupo dos Nityasidas. São eternamente livres. A prática religiosa para eles é supérflua. Olhem para Narendra. Não se preocupa com ninguém. Um dia foi comigo na carruagem do capitão. Este quis que ele pegasse um bom lugar, mas Narendra nem olhou para ele. É independente até comigo. Não me conta tudo o que sabe, para que não elogie sua escolaridade na frente dos outros. Está livre de ignorância e ilusão. Não possui qualquer grilhão. É uma grande alma com muito boas qualidades. É um exímio músico, tanto como cantor como instrumentista e também um versátil erudito. Além disso, mantém suas paixões sob controle e diz que jamais se casará. Há uma amizade íntima entre Narendra e Bhavanath. São como homem e mulher. Narendra não vem aqui com frequência, o que é bom porque fico dominado pela sua presença. Segunda-feira, 20 de agosto de 1883. Sri Ramakrishna, sentado em sua cama, dentro do mosquiteiro, meditava. Eram mais ou menos 8 horas da noite. M estava sentado no chão com seu amigo Hari Babu, um jovem de 25 anos que havia perdido sua esposa há mais ou menos 11 anos atrás e não havia se casado pela segunda vez. Era muito dedicado a seus pais, irmãos e irmãs. Asra estava morando em Dakshinesvar. Rakal vivia com o mestre, embora de vez em quando ficava na casa de Adar. Narendra, Bhavanath, Adar, M, Ram, Manu Mohan e outros devotos visitavam o mestre quase que semanalmente. Hridai, sobrinho de Sri Ramakrishna, estava doente em sua casa no interior. O mestre estava preocupado com ele.
Um dos devotos havia lhe enviado um pouco de dinheiro, mas Sri Ramakrishna não soube. Quando Sri Ramakrishna saiu do mosquiteiro e sentou-se no divã, os devotos saudaram-no. Mestre, A.M. estava meditando dentro do mosquiteiro. Ocorreu-me que aquela meditação, afinal de contas, nada mais era do que imaginar uma forma e assim, não a aproveitei. Uma pessoa fica satisfeita se Deus revela-se a ela de súbito. Também perguntei-me, quem é que medita e sobre quem medita? M. Sim, o Senhor disse que o próprio Deus tornou-se tudo, o universo e os seres vivos. Mesmo aquele que medita é Deus. Mestre, e o que é mais, não se pode meditar a não ser que Deus assim o queira. Uma pessoa só pode meditar quando Deus torna isso possível. O que você diz? M. É verdade, Senhor. O Senhor sente-se assim, porque não possui o eu. Quando não há ego, uma pessoa sente-se dessa maneira. Mestre, mas é bom ter um vestígio de ego, o que torna possível para um homem sentir que ele é o servo de Deus. Enquanto um homem pensa que é ele quem faz suas obrigações, é muito bom sentir que Deus é o amo, e ele, o servo de Deus. Quando uma pessoa está consciente de fazer o trabalho, deve estabelecer com Deus a relação de servo e amo. M. estava sempre refletindo sobre a natureza do Brahman Supremo. Mestre, A.M. Como a caixa, Brahman é sem modificações. Tornou-se múltiplo por causa de Shakti também. Brahman é como fogo que por si só não tem cor. O fogo parece branco se alguém jogar uma substância branca nele, vermelho se jogar uma vermelha e preta, se jogar uma preta. Os três gunas, Sattva, Rajas e Tamas, pertencem somente a Shakti. O próprio Brahman está além dos três gunas. O que ele é, não pode ser descrito. Está além das palavras. O que permanece que tudo é eliminado pelo método vedantista de isto não, e cuja natureza é felicidade, é Brahman. Suponhamos que o marido de uma jovem tenha ido à casa de seu sogro e esteja sentada na sala de visitas com outras jovens de sua idade. A jovem e suas amigas estão olhando para eles, pela janela. Suas amigas não conhecem seu marido e apontando para um rapaz, perguntam-lhe, aquele é seu marido? Não, responde ela, sorrindo. Apontam para um outro e perguntam se ele é seu marido. De novo ela responde não. Fazem a mesma pergunta, referindo-se a um terceiro e ela dá a mesma resposta. Por fim, apontam para seu marido e perguntam, é aquele? Ela não diz nem sim nem não, apenas sorri e fica quieta. Suas amigas compreendem que esse é seu marido. Uma pessoa torna-se silenciosa ao realizar a verdadeira natureza de Brahman. A.M. Bem, por que falo tanto? M. O Senhor fala a fim de despertar a consciência espiritual dos devotos. Uma vez o Senhor disse que quando o luxi cru é jogado no ghee fervendo, faz um chiado. O mestre começou a conversar com M. a respeito de Asra. Mestre, você conhece a natureza de um homem bom. Jamais perturba ninguém. Não incomoda as pessoas. A natureza de algumas pessoas é de tal ordem que quando vão a uma festa querem um lugar especial. Um homem que tem uma verdadeira devoção a Deus jamais dá um passo em falso, nem ocasiona problemas aos demais. Não é bom viver na companhia de pessoas ruins. Um homem deve ficar longe delas e assim, proteger-se. A.M. Não é. M. Sim, Senhor. A mente cai muito na companhia dos perversos, mas é bem diferente com o herói, como o Senhor diz. Mestre, como assim? M. Quando a fogueira está fraca, apaga-o mesmo quando uma pequena vara é jogada nela. Mas um fogo forte não é afetado nem mesmo por uma árvore tanchagem. A árvore inteira reduz-se a cinzas. O mestre perguntou a M sobre seu amigo Ari Babu. M. Ele veio aqui apresentar seus respeitos ao Senhor. Perdeu a esposa há muito tempo. Mestre, Ari, que tipo de trabalho você faz? M. Nada de particular, mas em casa ele toma conta muito bem de seus pais, irmãos e irmãs. Mestre, com um sorriso, como é isto? Você é como velho, o cortador de abóboras. Você não é nem um homem do mundo nem um devoto de Deus. Isto não é bom. Já deve ter visto a espécie de ancião que mora com a família e está sempre pronto dia e noite para entreter as crianças.
Senta-se na sala de estar e fuma o cachimbo de água. Sem ter nada de especial para fazer, leva uma vida ociosa. Repetidamente vai para o quintal e corta uma abóbora, porque, como as mulheres não fazem este trabalho, mandam as crianças pedir ao velho para fazê-lo. Esta é a extensão de sua utilidade, daí, o apelido, velho, o cortador de abóboras. Você deve fazer tanto isso como aquilo. Cumpra suas obrigações no mundo e também, fixe sua mente nos pés de lótus do Senhor. Leia livros devocionais como o Bhagavata ou a Vida de Chaitanya, quando estiver só e não tenha nada mais a fazer. Eram aproximadamente 10 horas. Sri Ramakrishna terminou de tomar sua sopa leve de cereais e comer 1 ou 2 luches. Depois de saudá-lo, M e seu amigo despediram-se. Sexta-feira, 7 de setembro de 1883. Sri Ramakrishna e M conversavam no aposento do mestre, às 7:30 da noite. Ninguém mais estava presente. Mestre, outro dia fui a Calcutá. Enquanto andava de carruagem pelas ruas, observei que todos prestavam atenção apenas às coisas sem valor. Cada um pensava no seu estômago, correndo somente atrás de comida. A mente de cada um estava dirigida para a mulher e ouro. Vi que apenas 1 ou 2 cuja atenção estava em coisas mais elevadas, tinham as mentes voltadas para Deus. M. A época atual aumentou a preocupação pelo estômago. Ao procurar imitar os ingleses, o povo passou a se interessar por coisas luxuosas, por conseguinte, suas necessidades também aumentaram. Mestre, o que os ingleses pensam a respeito de Deus? M. Acreditam no Deus em forma. Mestre, esta é também uma de nossas crenças. Durante um certo tempo o mestre e o discípulo permaneceram em silêncio. Então, Sri Ramakrishna começou a descrever suas experiências de Brahman. Mestre, um dia tive a visão da consciência não dual indivisível. Primeiro foi-me revelado inumeráveis homens, animais e outras criaturas. Entre elas havia os aristocratas, os ingleses, os muçulmanos, eu próprio, varredores, cachorros e também, um muçulmano barbudo com uma bandeja de arroz na mão. Pus alguns grãos na boca de cada um. Também provei um pouco. Outro dia vi arroz, verduras e outros alimentos e também, outras imundícies e sujeiras espalhadas pelo chão. Subitamente a alma saiu do meu corpo e como uma chama, tocou em tudo. Era como uma língua grande de fogo que provava tudo, mesmo fezes. Foi-me revelado que tudo aquilo era uma única substância, a consciência não dual e indivisível. Outro dia foi-me revelado que eu teria devotos, meus companheiros íntimos, muito meus. Depois acostumei-me a subir no terraço do kuti, logo que os sinos e as conchas do culto da tarde soavam nos templos, e gritava com o coração anelante: "Oh, onde estão vocês? Venham! Estou morrendo de vontade de vê-los." A.M. Bem, o que pensa dessas visões? M. Deus brinca através do Senhor. Já compreendi que o Senhor é o instrumento e Deus, o mestre. Deus criou outros seres, por assim dizer, a máquina, mas o Senhor foi feito por suas próprias mãos. Mestre. Bem, Asra diz que depois da visão de Deus, adquire-se os 6 poderes divinos. M. Aqueles que procuram puro amor não querem poderes. Mestre, talvez Asra tenha sido pobre em sua vida anterior e, por isto, quer tanto ver a manifestação de poder. Quer saber o que falo com o cozinheiro. Costuma dizer-me: "O senhor não precisa falar com o cozinheiro. Eu mesmo falarei com o administrador do templo e farei com que tenha tudo quanto deseja." M. Rio alto. Ele me fala desse modo e não digo nada. M. Muitas vezes o Senhor disse-me que um devoto que ama a Deus, somente por amor, não se interessa em ver os poderes de Deus. Um verdadeiro devoto quer ver Deus como Gopala. No começo Deus torna-se o imã e o devoto, a agulha, mas no final, o próprio devoto torna-se o imã e Deus, a agulha, quer dizer, Deus torna-se pequeno para seu devoto. Mestre, sim, é como o sol do amanhecer. Pode-se olhar com facilidade para ele. Não ofusca os olhos, ao contrário, agrada-os. Deus torna-se eterno para o bem dos seus devotos. Aparece para eles, deixando de lado seus poderes. Ambos ficaram em silêncio por algum tempo. M. Porque suas visões não seriam reais?
Se são irreais, então o mundo é ainda mais irreal, porque só há uma mente que é instrumento de percepção. Sua mente pura vê aquelas visões e nossas mentes comuns veem os objetos do mundo. Mestre, vejo que compreendeu a ideia de irrealidade. Bem, diga-me o que pensa de Asra. Oh, eu não sei. O mestre ri. Mestre, bem, você acha que sou como as outras pessoas? Não, senhor. Mestre, como qualquer outro Paramahansa. Não, senhor. O senhor não pode ser comparado a ninguém mais. Mestre, sorrindo, já ouviu falar de uma árvore chamada a China? Não, senhor. Mestre, há uma árvore que tem esse nome, mas ninguém sabe o que ela é. Assim também não é possível reconhecer o senhor. Quanto mais uma pessoa o compreende, mais elevada fica. Ficou em silêncio. Disse para si mesmo. O mestre referiu-se ao sol do amanhecer e à árvore irreconhecível pelo homem. Será que se referia à encarnação divina? É este o jogo de Deus por intermédio do homem? Será o próprio mestre uma encarnação? Será por esta razão que gritava pelos devotos no terraço do Kuti: onde estão vocês? Venham para mim. Sri Ramakrishna estava sentado nos degraus da varanda sudeste do templo de Kali. Rakal, e Asra estavam com ele. Falava alegremente de sua infância. Ao entardecer voltou para seu aposento e sentou-se no divã pequeno. Logo entrou em Samadhi e naquele estado, começou a falar à Mãe Divina. Disse: Mãe, por que toda essa agitação? Devo ir lá. Irei se tu me levares. O mestre tinha que ir à casa de um devoto. Era para isso que ele estava pedindo permissão à Mãe Divina. Novamente começou a falar com ela, talvez orando por um discípulo íntimo. Mãe, torna-o sem mácula. Bem, mãe, porque lhe deste somente uma partícula? Ficando em silêncio por um momento, continuou: Oh, estou vendo. Isso será suficiente para teu trabalho. Nesse mesmo estado falou, dirigindo-se aos devotos: aquele que é Brahman é verdadeiramente Shakti. Eu também chamo aquele de mãe. Chamo o Brahman quando está inativo e Shakti quando ele cria, preserva e destrói. É como a água, às vezes tranquila, às vezes encapelada de ondas. A encarnação de Deus é uma parte da lila de Shakti. O objetivo da encarnação divina é ensinar ao homem amor a Deus. A encarnação é como o úbere da vaca, o único lugar de onde se pode tirar leite. Deus encarna-se como homem. Há grande acúmulo de divindade numa encarnação, como os peixes numa profunda depressão de um lago. Alguns devotos pensaram: será Sri Ramakrishna uma encarnação de Deus, como Krishna, Chaitanya e Cristo? Domingo, 9 de setembro de 1883. Sri Ramakrishna havia terminado seu almoço e estava sentado no divã pequeno. Rakal, Ratan estavam sentados no chão. Ratan era um mordomo da chácara de Jadumalik, devoto do mestre. De vez em quando Ranchaterji e Asra entravam ou saíam do aposento. Eram mais ou menos 2 horas. Ratan contou ao mestre que já tinha sido organizada a representação de um yatra por Nikanta, na casa de Jadumalik em Calcutá. Ratan, ao mestre: o senhor deve ir. A data já foi marcada. Mestre: que bom! Quero ir. Nilkanta canta com grande devoção. Mestre: enquanto canta, lágrimas caem de seus olhos. Ratan: estou pensando em passar a noite em Calcutá quando for ver o yatra. Ratan: vai ser bom. Ranchaterji e outros devotos perguntaram a Ratan sobre o roubo na casa de Jadumalik. Ratan: sim, as sandálias de ouro da divindade foram roubadas do santuário, na casa de Jadubabu. Isto gerou um tumulto. Vão tentar prender o ladrão por meio de uma chapa encantada. Todos se sentarão num aposento e a chapa se moverá em direção da pessoa que roubou as sandálias. Mestre, com um sorriso: como se move a chapa? Por si mesma. Ratan: não, um homem pressiona-a contra o chão. Um devoto. É uma espécie de truque de prestidigitador. É muito engenhoso. Mestre: a verdadeira astúcia é aquela pela qual se realiza Deus. Esse ardil é o melhor de todos.
Ao longo da conversa, diversos senhores bengalis entraram e sentaram-se depois de saudarem o mestre. Um deles já era conhecido de Sri Ramakrishna. Seguiam os tantras. O mestre sabia que um deles entregara-se a atos imorais em nome da religião. Os rituais tântricos, sob certas condições, permitem a mistura de devotos de ambos os sexos, mas Sri Ramakrishna olhava todas as mulheres, até as prostitutas, como manifestações da Mãe Divina. Dirigia-se a todas elas como mãe. Mestre, com um sorriso, onde está Achalananda? Meu ideal é diferente do dele e de seus discípulos. Quanto a mim, olho todas as mulheres como minha mãe. Os visitantes ficaram em silêncio. Mestre, toda mulher é mãe para mim. Achalananda costumava ficar aqui de vez em quando. Bebia muito vinho consagrado. Ouvindo falar a respeito da minha atitude em relação às mulheres, teimosamente justificava seus próprios pontos de vista. Insistia várias vezes. Por que não reconhecer a atitude de herói em relação às mulheres? O Senhor não admite as injunções de Shiva. O próprio Shiva é o autor dos tantras, que prescrevem várias disciplinas, inclusive a de herói. Eu lhe disse, mas meu caro senhor, eu não sei. Não gosto dessas ideias. Para mim, toda mulher é mãe. Achalananda não sustentava os próprios filhos. Disse, Deus os proverá. Eu não disse nada, mas esta era a maneira que sentia. Quem sustentará seus filhos? Espero que sua renúncia à esposa e filhos não seja um modo para ganhar dinheiro. As pessoas pensarão que é um santo porque renunciou a tudo. Então lhe darão dinheiro. Assim terá muito dinheiro. A prática espiritual com vistas a ganhar uma demanda ou dinheiro ou ajudar os outros a ganhar na justiça e adquirir bens, demonstra uma compreensão mesquinha. O dinheiro permite ao homem obter comida e bebida, construir uma casa, adorar a divindade, servir os devotos e santos e ajudar os pobres quando ocorre encontrá-los. Estes são bons usos do dinheiro. Dinheiro não é para luxo ou confortos ou para conquistar uma posição na sociedade. As pessoas praticam várias disciplinas tântricas para conseguir poderes sobrenaturais. Como são mesquinhas essas pessoas? Krishna disse a Arjuna, amigo, a aquisição de um dos 8 siddhis acrescentará um pouco ao seu poder, mas não poderá realizar-me. Uma pessoa não pode livrar-se da Maya enquanto usar seus poderes sobrenaturais. Maya gera egoísmo. O corpo e a riqueza são transitórios. Por que aborrecer-se tanto com eles? Pense somente na condição dos ateioges. Sua atenção está fixa somente em um único ideal, longevidade. Não aspiram à realização de Deus. Praticam exercícios como lavar os intestinos, beber leite através de um tubo ou outros exercícios semelhantes, tendo apenas aquele objetivo em mente. Certa vez houve um ferreiro cuja língua subitamente virou-se para cima, presa a seu palato. Parecia em samadhi. Ficou completamente inerte e permaneceu assim por um longo tempo. As pessoas vieram adorá-lo. Depois de muitos anos, a língua subitamente voltou à posição normal e ele ficou consciente do mundo como antes. Voltou ao seu antigo trabalho como ferreiro. Todos riem. Estas são coisas físicas e não têm nada a ver com Deus. Havia um homem que conhecia 82 posturas e falava alto sobre Yoga Samadhi, mas internamente era atraído por mulher e ouro. Um dia encontrou uma nota de vários milhares de rupias. Não pôde resistir à tentação, engoliu-a, pensando que poderia depois tirá-la de um modo qualquer. A nota saiu inteira, sim, mas ele foi mandado para a cadeia por 3 anos. Na minha falta de malícia, costumava pensar que aquele homem havia feito um grande progresso espiritual. Realmente dou minha palavra. Mahendra Pal Sinti uma vez deu a Ranlal 5 rupias. Ranlal contou-me a esse respeito, depois que Mahendra foi embora. Perguntei-lhe para quem havia sido dado o presente e Ranlal disse que era destinado a mim. Pensei que assim poderia saldar minha conta do leite. Aquela noite fui para a cama e, acredita-me, subitamente, acordei com uma dor. Sentia como se um gato me arranhasse dentro do peito. Imediatamente fui falar com Ranlal e perguntei-lhe, para quem Mahendra deu aquele dinheiro? Foi para sua tia. Não, disse Ranlal, foi para o senhor. Disse-lhe,
Vai, devolva o dinheiro imediatamente, senão, não terei mais paz de espírito. Hanlau devolveu o dinheiro logo de manhã e senti-me, então, aliviado. Um dia um homem rico veio aqui e disse-me: o senhor tem que fazer qualquer coisa para que eu ganhe a minha demanda. Soube da sua reputação e por isto, vim aqui. Meu caro senhor, disse-lhe, o senhor enganou-se. Não sou a pessoa que está procurando. A Shamalananda é o seu homem. Um verdadeiro devoto não se preocupa com coisas como riqueza ou saúde. Pensa, por que haveria de praticar austeridades espirituais para o conforto das pessoas, dinheiro ou nome e fama? Tudo isso é transitório. Duram somente um dia ou dois. Os visitantes retiraram-se depois de saudarem o mestre. Quando partiram, Sri Ramakrishna sorriu e disse a M: você nunca fará com que um ladrão se interesse por religião. Todos riram. Bem, o que você pensa de Narendra? M: é maravilhoso. Mestre: sim. Sua inteligência é tão grande quanto a sua erudição. Além do mais, é bem dotado em música, como cantor e como instrumentista. Também possui controle sobre suas paixões e diz que jamais vai se casar. M: uma vez o Senhor disse que aquele que frequentemente fala de pecados, realmente torna-se um pecador. Não pode libertar-se do pecado. Se, entretanto, um homem tem fé inabalável de que é filho de Deus, então, dá passos rápidos na vida espiritual. Mestre: sim, fé. Que tremenda fé tinha Krishna Kishore. Costumava dizer: pronunciei uma vez o nome de Deus. É suficiente. Como posso permanecer pecador? Tornei-me puro e sem mácula. Um dia Aladari disse: mesmo a Jamila teve que praticar austeridades para agradar a Deus. Pode alguém receber a graça de Deus sem austeridades? O que se ganha dizendo o nome de Narayana somente uma vez? A essas observações a raiva de Krishna Kishore não conheceu limites. Quando veio novamente apanhar flores neste jardim, nem sequer olhou para Aladari. O pai de Aladari era um grande devoto. Na hora do banho mergulhava na água, até a cintura e meditava em Deus, pronunciando um mantra sagrado. Então, lágrimas escorriam de seus olhos. Um dia um santo veio banhar-se no Ganges, em Aryadhya. Falávamos em ir vê-lo. Aladari disse: o que vamos ganhar vendo o corpo de um homem, uma mera gaiola formada pelos 5 elementos? Krishna Kishore soube e disse: o que? Aladari perguntou: o que vamos ganhar visitando um santo? Pela repetição do nome de Krishna ou Rama, um homem transforma o corpo físico em corpo espiritual. Para esse homem tudo é personificação do espírito. Para ele, Krishna é a encarnação do espírito e sua sagrada morada é a personificação do ser. Disse também: um homem que pronuncia o nome de Krishna ou Rama, mesmo que seja uma vez, colhe o resultado de 100 sandias. Um dos seus filhos cantou o nome de Rama no seu leito de morte. Krishna Kishore disse: ele não tem nada com o que se preocupar. Cantou o nome de Rama. Mas de vez em quando chorava. Afinal, tratava-se da morte de seu próprio filho. Nada é conseguido pelo simples ato de adoração, japa e devoções, a não ser que haja fé. Não é assim? M: sim, senhor. É verdade. Mestre: vejo as pessoas que vêm ao Ganges para se banhar. Conversam sobre tudo o que é possível. A tia viúva diz: sem mim não podem fazer o Durga Puja. Tenho que cuidar até dos menores detalhes. Além disso, tenho que inspecionar tudo, quando há festa de casamento na família, mesmo a cama dos noivos. M: por que censurá-las? Com o que passariam o seu tempo? Mestre, com um sorriso: algumas pessoas possuem santuários em suas casas. As mulheres arrumam as oferendas e as flores e fazem pasta de sândalo, mas quando trabalham jamais falam uma palavra acerca de Deus. A preocupação delas é: o que vamos cozinhar hoje? Não pude obter bons legumes no mercado. O curry de ontem estava delicioso. Aquele rapaz é meu primo. Alô? Você ainda tem aquele emprego? Não me pergunte como estou passando. Meu Ari não está mais aqui. Imagine. Falam semelhantes coisas no santuário, na hora da adoração. M: sim, senhor, é assim na maioria dos casos.
Como o Senhor diz, pode alguém que tem ânsia apaixonada por Deus, continuar com o culto formal e outras devoções, por muito tempo? Sri Ramakrishna e M conversavam sozinhos. M. Senhor, se o próprio Deus tornou-se tudo, por que as pessoas apresentam sentimentos diferentes? Mestre, sem dúvida. Deus existe em todos os seres como o Espírito que a tudo penetra, mas as manifestações do seu poder são diferentes, nos diversos seres. Em alguns lugares, a manifestação do poder do conhecimento, em outros, do poder da ignorância. Em alguns lugares, há uma maior manifestação de poder do que em outros. Não vê que entre os seres há desonestos e jogadores, para não falar dos homens que parecem tigres. Penso neles como Deus desonesto, Deus tigre. M. Com um sorriso. Devemos saudá-los à distância. Se nos aproximarmos do Deus tigre e abraçá-lo, ele pode nos devorar. Mestre, ele e seu poder, Brahman e seu poder, nada existe a não ser isso. No hino a Rama, Narada disse: Ó Rama, tu és Shiva e Sita é Bhagavati, tu és Brahma e Sita Brahmani, tu és Indra e Sita é Indrani, tu és Narayana e Sita é Lakshmi. Ó Rama, tu és o símbolo de tudo que é masculino e Sita de tudo que é feminino. M. Senhor, como é a forma espírito de Deus? Sri Ramakrishna refletiu por um momento e disse suavemente: devo dizer-lhe como ela é. É como a água, compreende-se tudo isto através da disciplina espiritual. Creia na forma de Deus. Só depois de ter conseguido Brahmajnana é que uma pessoa vê a não-dualidade, a unidade de Brahman com sua Shakti. Brahman e Shakti são idênticos, como o fogo e seu poder de queimar. Quando um homem pensa no fogo, tem que pensar também no seu poder de queimar. Assim também, quando pensar no poder de queimar, deve também pensar no fogo. Além disso, Brahman e Shakti são como o leite e sua brancura, a água e sua umidade. Mas há um estado ainda além de Brahmajnana. Depois de Jnana vem Vijnana. Quem é consciente do conhecimento também o é da ignorância. O sábio Vashishta foi tomado pela dor com a morte de seus 100 filhos. Perguntado por Lakshmana por que um homem de conhecimento lamentaria este ocorrido, Rama disse: irmão, vá além tanto do conhecimento como de ignorância. Quem tem conhecimento, também tem ignorância. Se um espinho entra em seu pé, pegue um outro e com sua ajuda, retire o primeiro e em seguida, jogue fora esse espinho, também. M. Devemos abandonar tanto o conhecimento como a ignorância. Mestre, sim, por isso é que temos que obter Vijnana. Veja, quem é consciente da luz, é também consciente da escuridão. Quem é consciente da felicidade é, também, consciente do sofrimento. Quem é consciente da virtude, também o é do vício. Quem é consciente do bem, também é do mal. Aquele que é consciente de santidade, o é da profanidade. Quem é consciente do eu é também, de você. O que é Vijnana? É conhecer Deus de forma especial. A consciência e a convicção de que o fogo existe na madeira é Jnana, conhecimento. Mas cozinhar o arroz neste fogo, comê-lo e retirar os elementos nutrientes, é Vijnana. Saber por experiência interna pessoal que Deus existe é Jnana, mas falar com ele, usufruí-lo como filho, amigo, amo, bem-amado é Vijnana. A realização de que só Deus tornou-se o universo e todos os seres, é Vijnana. De acordo com uma escola de pensamento, Deus não pode ser visto. Quem vê quem? Está Deus fora de você a ponto de poder vê-lo? Uma pessoa só se vê a si mesmo. Tendo entrado nas águas negras do oceano, o navio não volta e assim, não pode descrever o que experimenta. M. É verdade, Senhor. Como o Senhor diz, tendo subido ao topo de um monumento, não mais se toma conhecimento do que se passa lá embaixo. Cavalos e carruagens, homens e mulheres, casas, lojas e escritórios e assim por diante. Mestre, atualmente não vou ao templo de Kali. Isto é uma ofensa. Uma vez Narendra disse: o quê? Ele ainda vai ao templo de Kali. M. Cada dia o Senhor está no estado mental novo. Como pôde alguma vez ofender Deus? Mestre, alguém disse assim, sobre idade. Está muito doente. Por favor, traga-lhe 2 roupas e 2 camisas. Nós as enviaremos para seu vilarejo. Sem Deus somente 2 rupias. Como se explica isto? Tem tanto dinheiro, contudo, é tão miserável.
O que você diz disso? M. Aqueles que procuram Deus, não podem se comportar assim, quero dizer, aqueles cujo objetivo é atingir o conhecimento. Mestre, só Deus é a realidade, tudo o mais é irreal. Sábado, 22 de setembro de 1883. Sri Ramakrishna estava sentado na sala de visitas da casa de Adar em Calcutá, com Rakal, Adar, M. Ishan e outros devotos. Muitos vizinhos também estavam presentes. Era de tarde. O mestre gostava muito de Ishan. Este havia sido superintendente no escritório de contabilidade e também, mais tarde, seus filhos vieram a ocupar altas posições no governo. Um deles foi colega de colégio de Narendra. A bolsa de Ishan encontrava-se sempre aberta para os pobres e necessitados. Ao se aposentar, passou a dedicar seu tempo às práticas espirituais e à caridade. Visitava Sri Ramakrishna com frequência, em Dakshinesvar. Mestre, Ishan, por favor, conte-nos a história do menino que pôs a carta no correio. Ishan, com um sorriso. Uma vez o menino ouviu falar que Deus é o nosso Criador. Escreveu-lhe uma carta que continha suas orações e a pôs no correio. O endereço no envelope era céu. Mestre, com um sorriso. Vocês ouviram essa história? Tem-se sucesso na vida espiritual quando se desenvolve uma fé como a daquele menino. Ishan, fale-nos a respeito da renúncia das atividades. Ishan, depois de atingir Deus, os deveres religiosos, como a cerimônia de Sandhya, caem por si só. Uma vez estavam algumas pessoas sentadas às margens do Ganges, praticando Sandhya. Uma delas, porém, deixou de fazê-la. Quando lhe perguntaram o motivo, respondeu: estou observando a Shorusha. Não posso fazer a cerimônia de Sandhya. No meu caso, a suspensão é devida tanto a nascimento quanto à morte. Minha mãe, ignorância, está morta e meu filho, autoconhecimento, nasceu. Mestre, diga-nos, também, como as diferenças de casta caem quando se atinge o autoconhecimento. Ishan, um dia, quando subia os degraus depois de terminar o banho no Ganges, Shankaracharya viu à sua frente, um intocável com muitos cachorros. Você me tocou. Falou Shankaracharya. Reverenciado Senhor, disse o Parya, eu não o toquei, nem o Senhor me tocou. O ser é o governador interno de todos os seres e não pode ser contaminado. Há alguma diferença entre o reflexo do sol no vinho ou no Ganges? Mestre, com um sorriso. A respeito de harmonia. Como se pode realizar Deus por todos os caminhos? Ishan, com um sorriso. Tanto Ari como Asgra derivam da mesma raiz. A diferença está apenas no pratyaya. Na realidade, aquele que é Ari é também Ara. Se uma pessoa tem fé em Deus, não importa a quem adora. Mestre, por favor diga-nos também, porque o coração do sadhu é o maior de todos. Ishan, este mundo é a maior coisa que vemos ao nosso redor. Maior do que a terra, porém, é o oceano e maior do que o oceano, o céu, mas Vishnu, a divindade, cobriu a terra, o céu e o inferno com um dos seus pés. E aquele pé de Vishnu está entronizado no santuário do coração do sadhu. Por conseguinte, o coração de um homem santo é o maior de todos. Os devotos gostaram imensamente das palavras de Ishan. Ishan pretendia retirar-se para um lugar solitário a fim de praticar uma disciplina especial do Gayatri, através do qual Brahman é invocado. O mestre afirmou, porém, que o conhecimento de Brahman não era possível sem a completa destruição do mundanismo. Além disso, disse que era impossível para um homem retirar totalmente a mente dos objetos dos sentidos no Kali Yuga, quando sua vida depende exclusivamente da comida. Por essa razão desencorajava as pessoas a fazer o culto védico de Brahman e mandava-os adorar Shakti, a mãe divina, idêntica a Brahman. Mestre, Ishan, por que você perde seu tempo repetindo apenas Nete, Nete? Nada pode ser dito a respeito de Brahman, exceto que existe. Tudo que vemos ou pensamos é manifestação da glória da energia primordial, a consciência primária. Criação, preservação e destruição, seres vivos e universo, além da meditação e do meditante, Bhakti e Prema, tudo isso é manifestação da glória daquele poder. Mas Brahman é idêntico ao seu poder. Ao voltar do Ceilão, Hanuman louvou Rama, dizendo: ó Rama, tu és o supremo Brahman e Sita, tua Shakti.
ambos são idênticos. Brahman e Shakti são como a cobra e seu movimento sinuoso. Ao pensar na cobra, deve-se pensar em seu movimento sinuoso, e ao pensar no movimento sinuoso, deve-se pensar na cobra. Ou melhor, são como o leite e sua brancura. Pensando no leite, tem-se que pensar na sua cor, isto é, na brancura, e, pensando na brancura de leite, tem-se que pensar no próprio leite. Ou são como a água e sua umidade. Pensando na água, tem-se que pensar na sua umidade, e pensando na umidade da água, tem-se que pensar na água. O poder primordial, Maya, cobriu Brahman. Assim que esta envoltura for retirada, uma pessoa compreende. Sou o que era antes, eu sou tu, tu és eu. Enquanto esta envoltura permanecer, a fórmula vedantista, eu sou ele, isto é, o homem é Brahman Supremo, não se aplica bem. A onda é parte da água, mas a água não é parte da onda. Enquanto a envoltura permanecer, deve-se considerar Deus como mãe. Ao dirigir-se a Deus, o devoto deve dizer: Tu és a mãe e eu sou teu filho. Tu és o Senhor e eu sou teu servo. É bom ter-se a atitude de servo para com seu amo. Desse relacionamento de amo e servo, florescem outras atitudes. A atitude de amor sereno por Deus, a atitude de amigo para com outro amigo, etc. Quando o amo gosta de seu servo, pode-se dizer: venha, sente-se ao meu lado. Não há diferença entre mim e você, mas se o servo, por sua própria vontade, vier sentar-se ao lado do Senhor, este não vai ficar zangado. O jogo de Deus na Terra, como encarnação, é a manifestação da glória de Shakti, o poder divino. Aquele que é Brahman é também Rama, Krishna e Shiva. Ishan, sim, Senhor. As palavras Ari e Ara derivam-se da mesma raiz. A diferença reside apenas no pratyaya. Mestre, sim, há apenas um Uno sem segundo. Os Vedas falam dele como Om Satchidananda Brahma, os Puranas como Om Satchidananda Krishna e o Tantras como Om Satchidananda Shiva. A Shakti, como Maya, iludiu a todos com ignorância. Está escrito no Adhyatma Ramayana que quando os rishis viram Rama, oraram a ele, com estas palavras somente: ó Rama, por favor não nos iluda com tua Maya sedutora do mundo. Ishan, o que é esta Maya? Mestre, tudo que você vê, pensa ou ouve é Maya. Numa palavra, mulher e ouro é a envoltura de Maya. Não há mal algum em mascar folha de betel, comer peixe, fumar ou untar o corpo com óleo. O que uma pessoa consegue renunciando a essas coisas? A única coisa necessária é a renúncia à mulher e ouro. Esta renúncia é a real e suprema renúncia. Os chefes de família devem retirar-se em solidão, de vez em quando, para praticar disciplina espiritual, a fim de cultivar o amor de Deus. Devem renunciar mentalmente, mas o sannyasi tem que renunciar, tanto mental como fisicamente. Uma vez eu disse a Keshari: como pode um paciente com tifo curar-se, se permanecer num quarto com jarro de água e um pote de picles? De vez em quando tem-se que viver na solidão. Um devoto: Senhor, o que pensa do Navavidna? Para mim é uma mistura de tudo. Mestre, dizem que se trata de uma coisa moderna. Isto faz-me pensar: então o Deus do Brahmo Samaj é um Deus novo. Os Brahmos falam de seu culto como um Navavidna, uma nova revelação. Bem, pode ser assim. Quem sabe? Há 6 sistemas filosóficos. Talvez seja como um deles. Mas sabem em que erram aqueles que falam de Deus sem forma? É quando dizem que Deus é somente sem forma e que aqueles que discordam deles estão errados. Mas sei que Deus é tanto com forma como sem forma e ele pode ter muitos aspectos. Para ele é possível ser tudo. A Ishani, a Chitta Shakti, Maya, tornou-se os 24 princípios cósmicos. Um dia quando estava meditando, minha mente foi até a casa de Raski. É um apanhador de lixo. Disse a minha mente: fique aí, sua enganadora. A Mãe Divina revelou-me que os homens e mulheres daquela casa eram simples máscaras. Dentro delas havia o mesmo poder divino, a Kundalini, que se eleva através dos 6 centros espirituais do corpo. É a energia primordial homem ou mulher. Uma vez em Kamarpukur vi o culto de Kali na casa dos Layas. Puseram o cordão sagrado na imagem da Mãe Divina. Um homem perguntou: por que puseram o cordão sagrado na mãe? O dono da casa disse: irmão, vejo que você compreendeu corretamente a mãe.
Só que eu ainda não sei se a mãe divina é homem ou mulher. Dizem que Mamaya engoliu Shiva. Quando os 600 nela estavam despertados, Shiva saiu de dentro de sua coxa. Então Shiva criou a filosofia tântrica. Refugie-se na Shakti, a Mamaya. Ishan, por favor, conceda-me sua graça. Mestre, diga a Deus com o coração puro: ó Deus, revela-te a mim, e chore. Ore a Deus, afasta a minha mente de mulher e ouro, e aprofunde-se. Pode uma pessoa apanhar pérolas apenas flutuando ou nadando na superfície? Deve mergulhar fundo. Deve-se obter instrução de um guru. Uma vez um homem estava procurando uma imagem de pedra de Shiva. Alguém lhe disse: vá até um certo rio. Aí encontrará uma árvore. Perto dela há um redemoinho. Mergulhe neste ponto e encontrará a imagem de Shiva. Digo que se deve receber instrução de um mestre. Ishan, isto é verdade, Senhor. Mestre, é Satchidananda que vem até nós sob a forma de guru. Se um homem for iniciado por um guru humano, não alcançará nada se olhar seu guru como um simples homem. O guru deve ser olhado como a manifestação direta de Deus. Só então, pode o discípulo ter fé no mantra dado por ele. Uma vez que tenha fé, alcança tudo. O Shudra Ekalavya aprendeu a manejar o arco e flecha na floresta, diante da imagem de barro de Drona. Adorou a imagem como Drona vivo. Isto foi suficiente para torná-lo capaz de dominar esta arte. Não se misture intimamente com Pundits Brahmins. Sua única preocupação é ganhar dinheiro. Já vi sacerdotes Brahmins recitando Chandim enquanto executavam os Vatsyayana. É difícil dizer se estavam lendo o livro sagrado ou qualquer outra coisa. Viravam metade das páginas sem as ter lido. Todos riem. Um cortador de unha pode matar a própria pessoa, mas são necessários a espada e o escudo para matar os outros. Este é o objetivo dos Shastras. Realmente não se precisa estudar as diferentes escrituras. Se não tiver discriminação, não se consegue nada com simples erudição, mesmo que se estude todos os 6 sistemas de filosofia. Chame Deus, chorando por ele secretamente, em solidão. Ele lhe dará tudo de que necessitar. Sri Ramakrishna havia ouvido que Ishan estava construindo uma casa às margens do Ganges, para a prática de disciplina espiritual. Perguntou a Ishan, com ansiedade: a casa já foi construída? Vou dizer-lhe que quanto menos as pessoas souberem de sua vida espiritual, melhor será para você. Devotos dotados de sattva meditam num lugar recluso ou numa floresta, ou retiram-se para o seu interior. Às vezes meditam dentro de um mosquiteiro. De vez em quando Ishan convidava a Asra para ir até sua casa. A Asra tinha obsessão pela pureza externa. Sri Ramakrishna muitas vezes desencorajava-o neste sentido. Mestre, a Ishan, digo-lhe outra coisa. Não exagere na pureza exterior. Um dia, um sadhu teve sede. Um carregador de água estava levando água em seu saco de pele e ofereceu ao santo. O sadhu perguntou-lhe se a pele estava limpa. O homem respondeu-lhe: reverenciado senhor, meu saco de pele está perfeitamente limpo, mas dentro de sua pele há todo tipo de coisas sujas. Por isso posso lhe pedir para beber água de minha pele. Não quero lhe fazer mal. Por sua pele o carregador referia-se ao corpo, barriga etc. Tenha fé no nome de Deus. Então não terá necessidade de ir aos lugares santos. Sri Ramakrishna cantou, intoxicado pelo fervor divino: porque devo ir ao Ganga ou Gaya, a Kasi, Kanchi ou Prabhas, enquanto eu puder exalar meu último suspiro com o nome de Kali em meus lábios? Ishan ficou em silêncio. Mestre, a Ishan, diga-me se você ainda tem dúvidas. Ishan, o Senhor disse tudo quando falou de fé. Mestre, Deus pode ser realizado somente pela fé verdadeira. A realização é acelerada se você acreditar em tudo a respeito de Deus. A vaca que apanha e escolhe sua comida, dá leite apenas em gotas, mas se comer todos os tipos de plantas, então, seu leite flui em torrente. Uma vez ouvi uma história. Um homem recebeu ordem de Deus para que visse sua divindade ideal num carneiro. Imediatamente acreditou. É Deus que existe em todos os seres. Um guru disse a seu discípulo: é somente Rama que mora em todos os corpos.
O discípulo era um homem de muita fé. Uma vez um cachorro arrebatou-lhe um pedaço de pão e saiu correndo. Foi atrás dele com um pote de manteiga na mão, gritando repetidas vezes: "Ó Rama, fique quieto por um momento. O pão está sem manteiga." Que fé tremenda tinha Krishna Kishore! Costumava dizer, ao cantar Om Krishna, Om Rama, obtém-se o resultado de 1.000.000 de sandhias. Uma vez disse-me secretamente: "Não gosto mais do sandhya e outras devoções, mas não diga isto a ninguém." Às vezes também penso dessa maneira. A mãe revelou-me que é ela própria quem se tornou tudo. Um dia eu estava vindo do bosque de pinheiros para o Panchavati. Um cachorro seguiu-me. Fiquei quieto por um instante perto do Panchavati. Passou pela minha cabeça o pensamento de que a mãe poderia dizer-me algo através daquele cachorro. Você estava absolutamente certo quando disse que só através da fé uma pessoa atinge tudo. Ishan, mas somos chefes de família. Mestre, o que tem isso? Por sua graça, mesmo o impossível torna-se possível. Ramprasad cantou: "Este mundo é uma mera estrutura de ilusão." Outro autor compôs uma canção como resposta: "Este mundo é uma mansão e alegria. Aqui posso comer, aqui bebo e fico feliz." O poder de Janaka não foi ultrapassado. O que lhe faltou do mundo ou do espírito? Segurando tanto um como o outro, bebeu seu leite de uma xícara cheia até a borda. Deve-se primeiro realizar Deus através das disciplinas espirituais na solidão e depois, viver no mundo. Somente assim pode-se ser um rei Janaka. Do contrário, o que se pode alcançar? Além disso, veja o caso de Shiva. Tem tudo: Kartika, Ganesha, Lakshmi e Sarasvati. Quieto, às vezes ele dança em estado de fervor divino, cantando o nome de Rama, e às vezes, fica absorto em Samadhi. 1. Uma vez fui a Vishnupur. O Raja desse lugar tinha muitos templos lindos. Num deles há uma imagem da Mãe Divina, chamada Mrimayi. Há muitos lagos perto do templo, conhecidos como Lauban, Krishnaband e assim por diante. Para além da relacionada com esse templo, ver capítulo 42. 2. A felicidade da consciência de Deus sempre existe em vocês. Apenas está escondida pelos poderes de envolver e de projeção de Maya. Quanto menos desapegados estiverem do mundo, mais amarão Deus. O poder de envolver de Maya esconde a realidade. O poder de projeção cria os nomes e formas do universo múltiplo. 3. Mestre, asperamente: "Porque eu não haveria de ir ver Keshar?" Você fica muito à vontade quando vai à casa do governador-geral para buscar dinheiro. De acordo com o costume hindu ortodoxo, o inglês é um mlechcha, pessoa excluída do seio da sociedade hindu. Tocar no mlechcha polui um hindu. 4. Outro dia foi-me revelado que eu teria devotos, meus companheiros íntimos, muito meus. Isto ocorreu antes que qualquer um dos discípulos íntimos do mestre tivesse vindo para ele. 5. Um verdadeiro devoto quer ver Deus como Gopala, o menino Krishna despojado de todos os poderes divinos. 6. Mestre, sorrindo, já ouviu falar de uma árvore chamada a China? Literalmente, irreconhecível. 7. Para quem Maindra deu aquele dinheiro? Foi para sua tia. Não, disse Ranlal, foi para o senhor. Disse-lhe: vai, devolva o dinheiro imediatamente, senão, não terei mais paz de espírito. Referindo-se à Santa Mãe, esposa de Sri Ramakrishna. 8. Não posso fazer a cerimônia de Sandhya. A Shoucha é uma suspensão temporária, devido ao nascimento ou morte de um parente consanguíneo. Um homem que observa a Shoucha, não pode fazer Sandhya ou culto diário. 9. Tanto Ari como Asgra derivam da mesma raiz, a raiz Ri, da qual ambas as palavras derivam. Além disso, Ari e Asgra são as duas manifestações da mesma divindade. Ari é um dos nomes de Vishnu. 10. A diferença está apenas no pratyaya. Na realidade, aquele que é Ari é também Ara. Se uma pessoa tem fé em Deus, não importa a quem adora. Há um trocadilho com essa palavra, ambas significando fé e reflexão. 11. Puseram o cordão sagrado na imagem da Mãe Divina. Ver nota número 9 do capítulo 12.